Olá, nessa aula vamos falar a respeito de área de figuras geométricas. Então, quais são as figuras que nós vamos tratar precisamente? Falando os quadriláteros, os círculos e os triângulos. Então, olá, passando para o primeiro slide, vamos falar, a gente encontra as figuras que nós tratamos aqui. Temos o triângulo, o círculo e os demais são quadriláteros, o retângulo, o trapézio, o quadrado e o losango. Nesse slide mostra as suas fórmulas de área. E para a gente entendê-las, eu prefiro que nós façamos exercícios a respeito dessas fórmulas, certo? Para a gente assimilar com mais qualidade. Então vamos lá. Observe o triângulo. No exercício 1, o que ele fala? Observe o triângulo abaixo e calcule a sua área. Bom, então observe o triângulo abaixo. Quais são os lados? O que a gente observa no triângulo? 3 lados, lógico, porque ele é um triângulo, que tem 18 centímetros, 13 e 9. Além disso, ele tem uma altura que chega nesse lado aqui. Essa altura é 8 centímetros. Para a gente calcular a sua área, perceba que, conforme consta no slide, a gente multiplica a base pela altura e divide por 2, certo? Então, a gente multiplica o 8 pelo 18, certo? Que dá 144, e dividir por 2 dá 72, que é o que mostra na resolução aqui que eu estou falando. A base é 18 centímetros, a altura é 8, sua área, portanto, é 18 vezes 8 sobre 2, a área é 72 centímetros quadrados, certo? Então, no exercício 2, em um terreno quadrado, com lado igual a 7 metros, foi inserido um círculo branco de raio igual a 2 metros. Calcule a área vermelha dessa figura, a área vermelha deste terreno. Então vamos lá. A área do quadrado, conforme consta no slide primeiro, a área do quadrado é L ao quadrado, que é o lado elevado ao quadrado, ou seja, o lado multiplicado por ele mesmo, certo? Então, nós temos que a área do quadrado é lado ao quadrado. A área do círculo é 3,14 vezes o raio ao quadrado. Se você quiser saber o que é raio, a gente tem aqui a simbologia do raio, que é um segmento que parte do centro e bate na borda da circunferência, certo? Na borda do círculo, melhor dizendo, que é a circunferência. Então nós temos o raio, que é ao quadrado multiplicado por π, que é 3,14 aproximadamente. Então aqui nós temos 3,14 vezes raio ao quadrado, o raio é 2 metros, então a gente tem que a área do quadrado, qual que é? 7 ao quadrado, que dá 49, e a área do círculo, que é 3,14 vezes raio ao quadrado, que dá 12,56. Se a gente subtrair 49 e 12,56, encontramos a área vermelha, que é 36,44 metros quadrados. Certo? Então, no exercício 3, a diagonal maior de um losango mede 18 centímetros e a diagonal menor é 2/3 da diagonal menor, da maior. Qual o valor da área do losango? Ok. Então, partindo para a resolução. No enunciado, ele informa que a diagonal menor é 2/3 da diagonal maior, certo? Se a diagonal maior é 18 e a diagonal menor é 2/3, podemos escrever que Dzinho, que é a diagonal menor, é 2/3 vezes 18. Então, D igual a 2 vezes 18 sobre 3. Então, D igual a 12, certo? Então, a área do losango é o resultado da seguinte forma: diagonal menor vezes diagonal maior sobre 2. A área, então, é 12 vezes 18 sobre 2. Se você quiser confirmar, está aqui a área do losango. Ó. Diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, certo? Então, aqui, se você multiplicar 12 por 18, você chega, e dividir por 2, você chega em 108 centímetros quadrados. Ok? Legal. Olha, agora o último exercício que fala a respeito de duas figuras em uma só. Vamos entendê-la melhor? Vamos lá. Observe a figura fornecida abaixo e calcule a sua área. Vamos lá. A figura que a gente tem, a gente não sabe qual é. Ela, na verdade, não é nenhum quadrilátero, nenhum triângulo, nenhum círculo, certo? Ela possui 5 lados, certo? Tem 5 medidas aqui, ó, certo? Mas nós podemos encontrar a sua área fazendo uma divisão conveniente. Qual é essa divisão? A gente pega o lado, um segmento de reta aqui, ó, e puxa ele, imagina que a gente traça ele
sendo igual a esses 3 centímetros, um segmento em pé que é igual a 3 centímetros. Dessa forma, encontramos um retângulo desse lado, de medidas 4 e 3, certo? E um trapézio de lado maior igual a 3, um lado menor igual a 3, um lado maior igual a 6 e uma altura que é igual a 8 menos 4, que dá 4. Então, essa altura aqui é igual a 4, certo? Então, agora podemos encontrar facilmente a área dessa figura. Como que a gente vai encontrar? Primeiro a gente leu a resolução, né? A figura fornece um polígono com as dimensões dadas, ela pode ser dividida em duas figuras, um trapézio e um retângulo, fazendo a divisão que eu comentei no slide anterior, que é essa divisão aqui, certo? Igual a 3 centímetros. Ela divide, então ela obtém um retângulo e um trapézio, certo? Com essas divisões, podemos dizer que a área procurada é a área do trapézio somada com a área do retângulo. O trapézio possui bases iguais a 6 centímetros e 3 centímetros e altura igual a 4. Assim, podemos dizer que a sua área é resultado de base maior, que é 6, mais a base menor, que é 3, vezes a altura, que é 4. E após isso, divide por 2. A soma da base maior com a base menor dá 9, vezes a altura, que é 4, dividido por 2, é 18. E assim encontramos a área do trapézio, 18 centímetros quadrados. A área do retângulo é base vezes a altura, que é base é 4 e a altura igual a 3. A área do retângulo é base vezes a altura, 4 vezes 3, que é 12 centímetros quadrados. Portanto, a área da figura pedida é 12 mais 18, que é igual a 30 centímetros quadrados. E assim a gente consegue encontrar a área total da figura, certo? Então, essa foi uma resolução de exercício que a gente pode encontrar em áreas de